programa A Boa Palavra, nós vamos começar uma série de estudos baseados sempre nas Escrituras Sagradas, buscando sempre encontrar o último eleito para que possamos estar preparados com a mensagem do último dia. Nessa série de estudos nós iremos primeiramente abordar esta noite o batismo baseado nas Escrituras Sagradas. E a pergunta que eu lhe faço, começo lhe fazendo: você realmente foi batizado? Você pensa, muitas pessoas vêm e nos dizem: eu aceitei a Jesus e fui para as águas, fui batizado nas águas. Mas você realmente foi batizado como foi as Escrituras, como as Escrituras ensinam? Ou você apenas tomou um banho, saiu de um pecador seco, ou você saiu de um pecador molhado? Já pensou nisso? Eu quero começar uma série de estudo do Evangelho baseado numa leitura corrida no livro De Volta à Palavra Original, onde ele aborda o seguinte tema: por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Jesus, Senhor e Cristo, onde ele aborda a doutrina da Santíssima Trindade. E a palavra vem ao profeta. Ele encerra apresentando o profeta desta era. Sim, nós cremos num profeta desta era, que foi prometido em Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, versículo 7. Então, vamos começar lendo as Santas Escrituras. Hoje, quando você fala em batismo, a maioria das pessoas, podemos dizer 90% que são cristãos, a primeira coisa que eles leem e tomam isso como se fosse a ordem de Jesus, ele lê São Mateus capítulo 28, versículo 19, aonde Jesus disse: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E tomam isso aqui e aplicam sem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar que você não encontra nenhum batismo nas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com os títulos? Eu sinto muito em lhe dizer, mas se você entrou nas águas e foi invocado apenas os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso não é nome, repare, Jesus disse em nome. A palavra de Deus não há contradição, mas ela precisa de revelação para que você possa entender isso. Eu sinto em lhe dizer, se você tomou esses títulos, você não foi batizado. Você apenas tomou um banho de água. Entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Mas eu fui sincero? Sim. Mas você estava sinceramente errado. Repare que Jesus não permitiu os apóstolos pregarem, saindo pregando, ir pelas nações pregar o Evangelho, enquanto eles não fossem revestidos do poder dos céus. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Por quê? Jesus sabia que sem o Espírito Santo, sem a revelação da palavra, eles iriam batizar em nome dos títulos. Em Atos capítulo 2, versículo 38,
depois da descida do Espírito Santo, você pode pegar as suas escrituras, você vai ver que ali, quando aqueles homens perguntaram a Pedro: que faremos, varões irmãos? Você vai ver que Pedro disse-lhe: arrependei-vos. Isso é uma palavra muito importante. Cada pregação do Evangelho começou com arrependei-vos. João Batista, quando começou a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, quando começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, o reino dos céus. E Pedro, na primeira palavra que foi lhe dada pelo Espírito Santo, a primeira palavra destinada à igreja através do Espírito Santo foi dito em Atos 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas aquilo foi para os apóstolos, muito perguntam, ou dizem, afirmam, melhor dizendo, mas eles: porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você vai notar que no decorrer das Escrituras você não vai encontrar nenhum batismo. E eu lhe afirmo, nenhum batismo que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe afirmo que isso aqui não é contradição. Isso aqui é o cumprimento de São Mateus 28, 19. Nós vamos começar a leitura. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Você repare que Jesus disse, batizando-a em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Pai não é nome. Tem que ter um nome. Então, neste livro, produzido por a Igreja de Goiânia, está assim. Paulo diz, ele já começa citando a escritura de Efésios capítulo 2, 19 ao 20, versículo 19 ao versículo 20. Você pode pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, a gente sempre escuta, a tua igreja é pentecostal. Olha, se tem uma igreja que é pentecostal, é a nossa. É aquela que segue os ensinamentos dos apóstolos. Como uma igreja pode ser pentecostal se nem o princípio dela, o princípio dos mandamentos dos apóstolos você segue, que é eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? O que Paulo diz? Se tem alguém que anuncia outro evangelho, até mesmo um anjo, contrário daquele que ele ensinou, que seja anátema, ou maldito. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram. Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você sabia que outro batismo foi instituído 300 e poucos anos depois pela Igreja Católica? Antes disso você não encontra nem na Bíblia, nem na história, em livro nenhum outro batismo que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto foi mudado pelos homens e não por Deus. Porque Jesus disse que não era para tirar nem um pouco, nada desta palavra, e muito menos acrescentar. Ninguém tem esse direito de tirar e acrescentar a palavra de Deus. Ao contrário de que muitos dizem que a Bíblia é um livro da igreja, não. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem erro, ela é perfeita. Diz que foi escrita, a Bíblia diz que este livro foi escrito por homens inspirados, inspirado pelo Espírito Santo. Então não tem como ter erro. Examinaremos os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos quando perguntaram: "Que faremos?", foi a seguinte, nós acabamos de ler: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Não é os dons, mas o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Você vai achar esses relatos em Atos 1:15, Atos 2:1 ao 8 e Atos 2, versículo 38 ao 41. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome de Jesus é porque eram judeus e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Vejam, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família. Aqui novamente encontramos a Pedro ordenando os membros de sua ordenando que se batizasse no nome do Senhor. Atos 10, 47 ao 48. Cornélio era gentil, não era um judeu. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecoste, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Será que estaria? Se a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que estava em Pedro, será que ele estaria errado? O Espírito Santo há erro? Ele pode errar? Ele pode mentir? Uma pessoa quando está cheia do Espírito Santo pode mentir? Não. Nem Balaão, que era profeta, mas a sua doutrina era odiada por Deus, pois levou o povo de Israel a pecar. Mas ele, quando ele estava sobre o dom, sendo usado pelo Espírito Santo, a profecia dele estava certa. A profecia dele teve que se cumprir. Dons são dados sem arrependimentos. Lembre-se disso. A chuva cai sobre toda a carne. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Atos 2:37. Isto inclui a Mateus, que escreveu o livro de São Mateus, versículo 28 e 19. Também Atos 2:14. Vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá, lembre-se disso.
porém não encontramos palavras de correção da parte dele. Por quê? Jesus disse em João 17, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. Qual é o nome do Pai? O que é que Jesus disse aqui em São João, capítulo 17, versículo 6? Manifestei o teu nome aos homens. Lembre-se, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando eles ficaram comovidos, edificando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas de que Jesus é a principal pedra da esquina, Efésios 2, versículo 20, nós já lemos no começo. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, lembra disso, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Atos 8, versículo 15 ao 17. Vai anotando essas escrituras e vai conferindo com a sua Bíblia. Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele declarou a grande verdade, que por meio do nome de Jesus todo que nele crê recebe remissão dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra e eles falaram em línguas como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Lembre-se que o apóstolo para o gentio foi São Paulo, mas quem abriu a porta para nós foi Pedro, porque Pedro, a ele foi lhe dado a chave do reino do céu. Era ele que tinha a chave, ele que tinha que abrir. Paulo veio depois. E você vai ver que nos relatos de Paulo, mesmo depois, sem ter conversado com Pedro e os apóstolos, depois de 15 anos, ao se encontrarem, eles pregaram a mesma palavra, batizaram da mesma forma, porque foi uma revelação do Espírito Santo para eles. A seguir, observamos um ato batismal dirigido por Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem que após ele havia de vir,
que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Atos, capítulo 19, versículo 1, versículo 6. É muita ingenuidade nossa falar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, como a Bíblia afirma, não é nós afirmando, dizendo que temos o Espírito Santo, mas a Bíblia afirma que esses homens estavam cheios do Espírito Santo. É muita ingenuidade nossa falar que eles erraram. O Espírito Santo não pode errar. Jamais. Ou então, não é Deus. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo quando batizou Lídia e sua gente de casa e nem ao carcereiro de Filipos. Cremos que foi da mesma maneira. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles em Mateus 28, 19. Em Lucas 24, 47, contudo encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu esta revelação? De quem que ele recebeu isso? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outros apóstolos, mas é uma revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 11 ao 12. Ele escreveu: e quanto fizeste por palavras ou obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça ao Pai. Colossenses 3, versículo 17. Tudo que for fazer, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Pessoas que se intitulam profetas. Então, ouça o que Paulo disse. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. A coisa vai apertando. Às vezes nós achamos que conhecemos as Escrituras, mas não basta apenas ter letra. Tem que ter a revelação do Senhor. Aliás, eu sempre digo, o que nos põe um passo à frente de todas as Escrituras, de todas as denominações, é a revelação. Pois crente todos somos. Todos são crentes. Mas qual é a diferença? Qual era a diferença das virgens nécias para as virgens prudentes? Satanás sabia a Escritura de cor e salteada. Inclusive, ele foi e citou ela para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era a palavra. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Toda a família, nos céus e na terra, toma o nome.
você não tomou este nome, não pode receber esse Espírito. Jesus, quando estava no Monte da Transfiguração, aquela voz veio e disse: este é meu filho em quem me comprazo, em quem tenho prazer em habitar. Para que Deus tenha prazer em habitar, você precisa receber o seu nome, que é Senhor Jesus Cristo. Você dirá: devemos ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Se você não segue os ensinamentos dos apóstolos, você não é um pentecostal. Tenho que lhe dizer isto. Você dirá: se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele o disse, note que ele falou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora lembre-se, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Qual é o nome do Pai? A pergunta que eu lhe faço então. Jesus dá a resposta em São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. Isto aqui já deveria bastar. Mas vamos seguir mais um pouquinho. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E chamará o seu nome Jesus, o nome do Filho. E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas, todas as coisas. Isso, São João, capítulo 14, versículo 26. É citado nos versículos encontrados em Lucas, capítulo 24, versículo 45 e 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Lembre-se que Jesus precisa da revelação. Os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus fazendo os milagres, viram Jesus morrer na cruz e viram Jesus ressuscitado. Mas foi preciso que Jesus abrisse-lhes o entendimento. Foi necessário que o entendimento lhe fosse aberto e muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, encontramos: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome se pregasse. Foi a ordem de Jesus Cristo para nós. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado estas instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição, a receita para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28, 19, porém não as de Pedro em Atos 2, versículo 38.
Mas foi Pedro quem falou no dia de Pentecoste ou foi o Espírito Santo? Esta é a pergunta que eu lhe faço. Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves do reino. São Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 18. E não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras. Para que lembrei das que foram dadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Aqui somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação. E se a batizaram, então assim é como se deve batizar. De coração aberto, irmão, consulte as Escrituras. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e Deus lhe encherá com o Espírito Santo. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nestes últimos dias. Amém. Aqui nós encerramos a primeira parte do livro De Volta à Palavra Original. Eu quero deixar também 1 João capítulo 1 para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. E no próximo vídeo nós tomaremos a sequência do livro, onde ele diz que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Eu quero simplesmente deixar 1 João capítulo 1, versículo 12, onde diz: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? O Verbo, que era Deus que se fez carne, que era Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amigo ouvinte, que nos acompanha, você tem notado que hoje você aprendeu qual é o nome de Deus, qual é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa vos abençoar. Continue nos acompanhando. Se inscreva em nossos canais. Este vídeo é postado no canal Deus Proverá e no canal Tabernáculo da Fé de Irati. E nos acompanhe. Qualquer dúvida que você tenha, que precisa ser esclarecido, orações, você pode nos enviar um e-mail que está escrito nos comentários aí abaixo, nos links abaixo, ou mandar uma mensagem para o WhatsApp. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho, para que Deus abra os nossos corações, para que possamos seguir a sua vontade, a sua palavra. Senhor Deus, Pai eterno, nesse pequeno tempo que o Senhor nos concedeu aqui, que Tu possa abençoar essas palavras e aquilo que nós não demos conta de fazer, o Senhor possa levar aos corações e abrir o entendimento das pessoas, perdoar os nossos pecados. Levantamos as nossas mãos a favor de cada pecador, para que possa, Pai, ser restaurada a sua vida e começar um ponto de partida. Que cada um possa se arrepender e ser batizado em seu nome. Também levantamos as nossas mãos a favor dos doentes, aqueles que precisam de cura e libertação. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Tu, ó Deus, curou no passado, Tu curarás
no presente também, nesses dias. Pois tu disseste que nós faríamos obras maiores do que esta. Aqueles que recebeste o teu nome, cresce na tua palavra, fariam obras melhores e maiores do que esta. Em nome de Jesus Cristo, sela bênção em cada coração. Cada um possa te receber nesta hora. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo.